Meus amigos, segue a saga aí do Flamengo em busca desse atacante, desse 9, desse centroavante, com as características que Felipe Luiz quer. Um atacante participativo, um marcador, que participa 90 minutos do jogo, um jogador diferente de Pedro, que é um jogador mais estático, mais fixo na área. O Flamengo busca esse jogador desde o ano passado, tentou Tati Castelanhos, tentou vários nomes e não conseguiu essa contratação. Tentou com Juninho, nada deu certo. E agora quer um grande nome, tentou aí Caio Jorge, que é o primeiro da lista, também não deu certo. Então, o Flamengo está aí nessa saga por atacante, muito difícil. Eu vou trazer alguns nomes aqui no radar do Flamengo, mas jogadores que estão também muito complicado a contratação. Vamos falar a respeito dessas contratações. Vamos falar também do trabalho do seu Tite no Cruzeiro, um trabalho horroroso, mais uma vez, mais um trabalho ruim desse treinador que agora só tem nome. Trabalho tá difícil, né, Tite? Situação complicadíssima, pode cair no Cruzeiro, pode ser demitido já no começo do Campeonato Brasileiro. Mais uma decepção, mais um trabalho decepcionante do senhor Tite. E vamos falar da vergonha do Fluminense com a opção de compra e a direito de prioridade de compra de John Arias. Não conseguiu exercer esse direito por falta de grana, não tem condição de comprar o jogador e perde aí uma grande oportunidade de mercado, um grande jogador. E a vergonha do Fluminense, que vai lá e faz uma proposta menor do que os seus rivais para ter o jogador. Ei, Fluminense, tá difícil, hein? Cadê o dinheiro que vocês falaram que tinha reservado para a compra de John Arias? Vamos falar disso, vamos falar de muito mais aqui no canal Fla Opina Portugal. Então, meus amigos, o vídeo começa agora. Fala, fala, nação! Saudações rubro-negras a vocês, meus amigos em todo mundo. Vamos começar esse vídeo bem legal aqui falando dessas contratações, desses jogadores que o Flamengo está tentando e não consegue, esse centroavante que está difícil chegar ao mais querido. Vamos falar disso, vamos começar o vídeo agora, mas antes disso, eu queria pedir para você deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, hein? Não esquece de se inscrever no canal, vê lá o sininho se está na opção todos, se não tiver, aciona lá, hypa o vídeo que é muito importante para nós e não deixe de comentar de cada assunto que a gente fala aqui no nosso vídeo. Chega junto, vamos falar aí desse atacante que o Felipe tanto busca, tanto quer, né, com as características diferentes do Pedro e que está difícil, está complicado. O Flamengo não consegue achar esse tal atacante com as características de marcador, faz pressão, participa do jogo. O Flamengo, quando acha um nome que interessa ao clube e ao Felipe, há dificuldades, né? O Flamengo tentou vários o ano passado, e não conseguiu a contratação de nenhum. Esse ano tenta novamente, busca novos nomes, mas ainda assim continua bem complicado, porque os valores altos, o Flamengo pretende investir aí cerca de 30 milhões de euros, mas quando encontra um jogador nessas características, o preço está elevado ou o salário é muito alto. E o Flamengo precisa, né? Porque ano passado, com a condição de Pedro, com a contusão, o Flamengo ficou sem atacante, passou dificuldades. Pedro demorou a voltar, então o Flamengo passou por muitas dificuldades sem um reserva, sem um jogador à altura ali para substituir o Pedro. Tinha o Juninho, mas não era a altura do Pedro, né? Então o Flamengo passou por essa situação ano passado. Esse ano o Flamengo está aí, ó. Evanilson se destacou aqui no futebol português e está valendo aí 50 milhões de euros. O Flamengo já consultou esse jogador. O Flamengo pretende pagar aí cerca de 30 milhões de euros, então o valor está muito acima daquilo que o Flamengo pode pagar e pretende pagar. É um jogador que tem as características que o Felipe deseja, é um excelente jogador, é goleador, é marcador, é participativo, mas 50 milhões de euros é muito dinheiro, é muita grana e o Flamengo não vai pagar isso, já que já comprou o Paquetá aí por 42 milhões de euros. Então o Flamengo não vai chegar a esses valores. Marcos Leonardo.
excelente jogador, goleador, mas não tem as características que Felipe quer. E o salário é bem alto também. Então são entreveros aí que o Flamengo encontra, dificuldades nas contratações que vem fazendo ficar difícil. E o Flamengo também consultou o Richarlison. Você gostaria de ver Richarlison no Flamengo? Para mim, não seria interessante. Mas é um jogador que o Flamengo já buscou informações e quer saber se tem possibilidades, mas não me agrada. E você? Agrada Richarlison no Flamengo? Ainda tem aí o Davi Nunes, né? Que é um grande jogador, um excelente jogador uruguaio. Podia chegar para arrebentar no Flamengo, mas, gente, vamos ser sinceros aqui. Vamos, chega aí. O jogador ganha 16 milhões de euros por ano. Isso dá mais de 1 milhão de euros por mês. 1 milhão de euros já daria 6 milhões. Eu não fiz os cálculos aqui, não, mas mais de 6 milhões de reais por ano, por mês. O Flamengo não tem condição de pagar um salário desse. É muito dinheiro. Então são jogadores que vão ficando cada vez mais longe, são nomes que a gente até gostaria de ver no Flamengo, mas vai ficando cada vez mais longe. O jogador não vai abrir mão de um salário desse por uma redução astronômica que o Flamengo vai pagar em dois e pouquinho. Não vai, ele não vai abrir mão de valores tão altos, a não ser que haja uma reviravolta, né? Então é uma situação bem complicada do Flamengo. Os nomes que estão no radar, muito difícil. Alguns não agradam o Felipe, aqueles que agradam com dificuldade. O Richarlison tem uma rejeição muito grande na torcida rubro-negra, então tá difícil. O Flamengo segue tentando, vamos ver aí. E você, qual desses nomes que gostaria de ver no Flamengo? Diz aí, fala nos comentários aí qual desses nomes você gostaria de ver, ou outros também. Diz aí quais os jogadores que você gostaria de vestir a camisa do Flamengo como centroavante. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Tite. É mais um trabalho complicado do seu Tite, né? Um trabalho muito abaixo daquilo que se espera pelo nome do Tite, porque vem fazendo trabalhos ruins. Mas eu já venho falando do Tite desde a época que ele estava no Flamengo, um trabalho horroroso, né? Às vezes fui criticado por não dar tempo ao trabalho do Tite. Tempo, o Tite não consegue fazer um trabalho bom há muito tempo desde o Corinthians, seleção brasileira. Ah, mas o Tite liderou as eliminatórias sul-americanas. Ô, meus amigos, o time do Brasil, bem arrumadinho, faz eliminatórias muito boas. O Tite tinha um time arrumadinho naquela época. As eliminatórias sul-americanas são muito fáceis. Muito fáceis. Então, você fazer um, análise do trabalho do Tite pelo as eliminatórias é muito pouco, é muito baixo, é muito vazio, não dá, não tem como. E no Flamengo, péssimo trabalho, horroroso. Copa do Mundo, mediano para ruim. Então, o que, que a gente vai falar do trabalho do Tite? Ruim, é péssimo. Agora no Cruzeiro começa o ano muito mal, tem ainda que vencer os jogos do Campeonato Mineiro e torcer por resultados para se classificar. No Campeonato Brasileiro começa com 2 derrotas. A situação do Tite é complicadíssima, corre o risco de cair. Eu espero que não, né? Que fique aí o ano inteiro aí, que a gente sabe que o Cruzeiro não vai conseguir nada. Já é óbvio, quando o Pedrinho Lourenço contratou ele, a gente já sabia que não ia dar certo. Então, a gente sabe dos últimos trabalhos do Tite. O Pedrinho trabalha muito com nome, né? E aí vem as dificuldades. Mais um trabalho pífio do Tite, mais um trabalho muito ruim que vai aí fechando as portas para o Tite no futebol brasileiro. A gente não vê outras possibilidades aí. Um treinador que não evolui, não cresce, não melhora e continua fazendo esses trabalhos ruins. Os técnicos brasileiros, alguns das novas gerações aí, como o Felipe, a gente vê aí que pode dar resultado, mas os mais antigos, os mais veteranos, como o Tite, Mano Menezes,
Esses treinadores estão muito desatualizados. Renato Gaúcho também não se atualiza. Então, eles não estudam, não se preparam, não faz um curso, não tenta aprender mais, tem condição de sair do Brasil e procurar evoluir, mas eles acham que sabe tudo. Aí ficam indignados quando vem um estrangeiro para a seleção brasileira. Quem que você colocaria dos técnicos brasileiros na seleção hoje? É muito difícil, você não consegue encontrar um nome, porque trabalhos muito ruins, muito abaixo da média. A gente não vê um técnico brasileiro se destacando pelo mundo, na Europa e em outros países. Você não vê grandes treinadores brasileiros se destacando. E mais uma vez, um grande nome do futebol brasileiro, que é o Tite, fazendo aí um trabalho horroroso. Isso, Tite vai fechando as portas para ele em grandes times. Ele tem que voltar, retroceder e começar a caminhar novamente, porque mais um trabalho pífio e que não dá para ver solução não. A gente vê um Cruzeiro desorganizado, um Cruzeiro todo enrolado, Gerson perdido no meio-campo, não há um padrão de jogo. A gente vê os zagueiros como Fabrício Bruno correndo desesperado atrás do atacante sem saber o posicionamento correto, dar uma entrevista de cabeça baixa daquele jeito. Tá tudo errado. Ele estragou um trabalho que Leonardo Jardim tinha feito muito bem lá no Cruzeiro. Estragou. Acabou com o trabalho do Leonardo Jardim, que era um trabalho para evoluir e ganhar títulos esse ano. E você, o que acha do trabalho do Tite nos últimos tempos e no Cruzeiro? Diz aí, diz a sua opinião, deixa nos comentários. Fala aí, Tite. Tite tem que evoluir, não tem gente? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que pode ser diferente da minha. Vamos mudar de assunto, vamos falar do Fluminense, que poderia ter exercido o direito de prioridade de compra aí de John Arias, mas não teve dinheiro para fazer essa contratação, perdeu um grande jogador que fechou com o Palmeiras, um jogador que muda, né, o patamar, o elenco de qualquer time do Brasil e do mundo, um jogador bem completo, um atacante muito bom e o Fluminense perdeu a oportunidade porque não tinha dinheiro. O Flamengo ofereceu 22, Palmeiras ofereceu 25, né? Ele não quis vir para o Flamengo, mas o Palmeiras foi lá, ofereceu 25 e o Fluminense foi lá oferecer 20. 20 Fluminense. Toma vergonha na cara. Você vai vender um carro, a pessoa, tem outra pessoa querendo comprar, você quer comprar um carro, tem outra pessoa querendo comprar. A pessoa oferece 10.000, você oferece 8. Para quem que o dono do carro vai vender? Eita! Aí é vergonha, né, Fluminense? Dá uma choradinha no preço, dá uma choradinha aí, chora, chora. O Fluminense não conseguiu exercer essa prioridade de compra e perdeu um jogador importantíssimo. E como é que vai fazer com o Nino? Que disse que quer trazer o Nino, que tem dinheiro reservado, como vocês disseram que tinha dinheiro reservado para o John Arias. Não vai trazer nenhum? Vai perder os dois jogadores? É isso mesmo, Fluminense? Passa vergonha não. Vocês falaram que tinha dinheiro guardado aí do Super Mundial para a compra desses jogadores e um vocês já perderam. Será que vai perder também o Nino? Diz aí, ó. Fluminense, vergonha, vergonha. Oferecer menos que os rivais para comprar um jogador que vocês tinham a prioridade de compra, perdeu um grande jogador. Deu mole. E você, o que acha aí da vergonha do Fluminense de oferecer menos para um jogador que já tinha sido ofertado 25 milhões? Diz aí, mais uma vergonha do tricolor das Laranjeiras. Mas, meus amigos, diz aí nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu queria pedir de novo para você, se não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sino da notificação e não deixar de hypar, porque é muito importante que você faça aí a hypagem do vídeo para que o vídeo fique melhor ranqueado no YouTube. E comenta bastante, porque esse canal é para você, para um debate, para a gente falar
de tudo que acontece no futebol brasileiro e principalmente no rubro-negro mais querido do mundo. Eu vou ficando por aqui, eu deixo um abraço a todos e até a próxima, nação.